Não há descanso no resultado do esforço, só há descanso no cumprimento do propósito. E às vezes a gente está achando que a gente vai encontrar descanso no resultado do esforço. O esforço é para que você esteja bem suprido para o cumprimento do propósito. Então, vou explicar isso melhor. Você está achando que o seu grande esforço é comer, vestir, sobreviver? Não. Isso é o resultado que vai te apresentar o propósito. É para que quando você for morrer no propósito, você seja ovelhinha gorda, bem alimentada e pronta para o sacrifício. Então a intenção nunca foi proteger a gente. A intenção foi alimentar, manter você saudável, para na hora que você for para o matador virar jantar para os seus irmãos, você esteja lá na medida e ninguém reclama, fala, mas vocês mataram uma ovelhinha magra, hein? Vocês mataram a pior do pasto. Alguém está entendendo ou não, mano? Porque só tem jeito de uma ovelha cumprir o seu propósito. Ela se tornar o cordeiro para o qual ela foi criada para ser. Então, uma ovelha, ela não é uma ovelha que vira cordeiro. A ovelha é um cordeiro que, para ser cordeiro, nasceu ovelha. Então, desde o dia que você nasceu para ser o quê? Uma ovelha bem cuidada? Um cordeiro que cumpre o seu propósito. E para isso a gente vai ter que atravessar o vale. Então não há consolo fora da comunhão. Porque se você está tentando se consolar fora da comunhão, é porque você não está cumprindo o quê? Propósito. Você está morrendo fora de lugar. Você é uma carniça. Tem muita gente que é uma carniça gorda. Porque ele lutou, ele alcançou o resultado dele, mas ele morreu fora do quê? Do lugar. Ele não alcançou o seu endereço. Amém? Amém, irmãos? E é por isso que eu quero ler com vocês, hoje de manhã, o que está lá em 2 Coríntios 3, versos 1 e 4. 2 Coríntios 3, versos 1 e 4. Espera aí que eu já chego lá. Diz assim: será por isso que nós estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que, como alguns outros, nós precisamos de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Será que nós aqui precisamos de um atestado de validade? Às vezes é isso que a gente está procurando na vida. Sabe, amados, às vezes a gente está procurando na vida publicidade e não intensidade. Sabe quando o produto é ruim e precisa de uma boa propaganda? Amém? Não, porque quanto mais ruim o produto, mais propaganda ele precisa. Porque quando o produto é bom, você sorte ele ali, daqui a pouco está todo mundo falando dele. Alguém está sabendo o que eu estou falando ou não, mano? Pega uma cozinheira boa, manda ela fazer uma comida boa lá na quebrada de Goiânia. E aí depois o que vai acontecer, meu? Igual passarinho. Parece que eles têm um trem na cabeça. Eu lá em casa eu fico vendo isso. Eu ponho ração para os passarinhos. Rapaz, 10 minutos. Eles têm uma telepatia, eles têm um rádio lá. Pega um, dois, daí a pouco os amigos deles tudo estão lá. Você pode ter certeza de uma coisa. Quando um restaurante não funciona, não é porque ele abriu no endereço errado, porque os móveis não prestavam, porque o prédio era ruim. Não, você pode ter certeza que um restaurante quebrou porque a comida não prestava. Porque quando a comida é boa, você senta na tábua de um banco,
arruma um jeito, você leva a sua lamparina, você dá um jeito, você dá um palpite, você paga um extra, você fala com os amigos, você dá um jeito de levantar aquele trem. Então nós não precisamos de carta de recomendação. Nós não precisamos de publicidade. A gente só precisa de convicção, certeza. Quando a gente precisa fazer muita propaganda e falar da gente mesmo, para explicar o que a gente está fazendo, quando a gente tem medo de não dar certo, não é porque a gente não tem confiança no que a gente faz, é porque a gente não tem convicção de quem a gente é. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Não existe crise de competência. Ninguém tem crise de não ser capaz. Nossa crise é uma crise de identidade. Todo ser humano vive uma crise de identidade. E ele está tentando compensar sua crise de identidade através da sua competência, para ver se o povo leva o que ele faz, porque não tem confiança de quem ele é. Aí ele precisa fazer publicidade em cima do que ele faz para ver se entrega o produto. Não existe crise de competência. A crise de competência foi parida, foi gerada a partir de uma crise de identidade. E você não vai ter outra tentação na sua vida. Não existe outra tentação na vida do ser humano. É no momento da sua dificuldade você usar sua capacidade para provar sua identidade, usar sua intelectualidade, seu raciocínio, sua criatividade, sua arte, suas habilidades para provar que você merece e usar a sua espiritualidade para pedir que Deus, na sua infinita bondade, te proteja, mas não que Ele faça você cumprir seu propósito. E aí você vai usar toda a sua energia, todos os seus dons e toda a espiritualidade para salvar aquilo que você tem medo de já estar perdido. Você vai significar tudo na sua vida. Você vai tentar salvar o seu casamento, você vai tentar salvar os seus filhos, você vai tentar salvar a sua empresa, sendo que a vida não é salvar coisa alguma. A vida é ser a pessoa que nós fomos chamados para ser, onde Deus nos colocou, para que aquilo encontre o seu propósito. Salvação não é propósito. Salvação é para devolver pessoas perdidas ao seu propósito. Amém, irmão? Não transfira sua crise de identidade para os seus filhos. Tem muito pai mal resolvido, inseguro, com medo de não dar certo, obrigando os filhos a ser alguma coisa, só para provar para eles que eles foram bons pais. Em vez de ser um bom pai para qualquer tipo de filho. Glória a Deus, amado. Estou nervoso. Não tem jeito de não ficar. É muita gente sofrendo. Muita criança tendo que carregar uma roupa que não foi feita para ela. A culpa de ter que significar pessoas que depois de tudo que alcançaram continuam tendo crise, se serão aceitas ou não, se vão dar certo ou não, se vão ser felizes ou não, ou se vão terminar bem ou não. Ninguém paga essa conta. Mas pode herdar essa dívida. Amém, irmãos? Por acaso nós estamos precisando de algum tipo de recomendação a nosso respeito? E ele diz: vocês são a nossa carta, escrita no coração de vocês, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de que vocês o quê? Demonstram, revelam, manifestam.
Nós temos que ser a manifestação, a demonstração, a evidência e não a publicidade. Amado, quando você tem que fazer muita propaganda a respeito de Jesus, para ver se as pessoas que você ama finalmente acreditam nele, é porque elas nunca acreditaram que você o representa bem. Não peça que Jesus ocupe o seu lugar, em lugar de você representá-lo no lugar onde você está. Nós estamos querendo que Jesus ocupe o lugar de pai, de mãe, de empresário, de patrão, de empregado. O dia que a tempestade levantou, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos foram acordar. Jesus repreendeu a tempestade? Repreendeu, mas passou um sabão neles de madrugada. Jesus não elogiou aqueles homens porque eles acordaram ele de madrugada para resolver o problema deles. Jesus não falou, é isso mesmo, toda hora que você tiver um probleminha, qualquer que seja, me acorda. Faz uma vigília no meio da madrugada para eu vir salvar sua família. Faz uma vigília de madrugada para mim vir salvar seu filho, sua mulher, seu marido, sua empresa. Foi isso que Jesus falou? Toda vez que você precisar, você vem me acordar. Não, o que ele falou? Por que é que vocês mesmos não resolveram isso? Porque é isso que eu ensinei para vocês. Eu estou aqui para ensinar para vocês que um filho de Deus, orientado pelo Espírito Santo, ele não tem que transferir para o outro a sua culpa, mas ele tem que assumir do outro a sua responsabilidade. Erro de ninguém tem a culpa da nossa infelicidade, mas nós temos a responsabilidade dos erros de todos. Ninguém é culpado de você ser infeliz. Ninguém é culpado de eu não estar gostando. Mas nós temos, como filho de Deus, a responsabilidade de transformar essa realidade. E o que é que tem pedindo isso, amado? O medo. Medo de quê? De não ser a pessoa que eu fui chamado para ser. E eu estou compensando isso com o quê? Com tudo, menos com a minha atitude. Estou achando que alguma coisa vai substituir isso. Uma viagem de férias vai substituir isso. Um curso vai substituir isso. A troca de um carro, uma casa melhor, qualquer coisa vai substituir isso. E não é isso que está matando as pessoas. O que está matando as pessoas é que elas não estão encontrando lugar para saber quem elas de fato foram levantadas para ser. Não há compensação. Não existe compensação para uma crise de identidade. Não tem terapia, não tem analgesia, não tem analgésico, não tem antitérmico, não tem anti-inflamatório, não tem nada. Não tem nada, não tem comida, não tem couve, não tem feijão preto, tem nada. Não tem férias, não tem restaurante bacana, não tem nada que compense uma crise de identidade. O povo hoje está discutindo muito, inclusive as confusões todas estão se criando, o debate que se criou em termos de gênero. Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Sabe por que essa confusão toda? Sabe por que nós vamos ver? Nós já vimos isso na história. Cada um se fantasia do que entendeu, em vez de vestir o que ele foi feito para ser. Por isso que a palavra de Deus diz que eu tinha que me desvestir. Todo mundo tinha que tirar de sobre si as fantasias que você fez a partir daquilo que você entendeu ou que alguém entendeu de você. Sentimentos, carências, expectativas, emoções, tudo isso vão desenhando roupas. Qual foi a primeira coisa que o homem fez quando ele pecou? Fez uma roupa.
uma fantasia. Ele se travestiu de uma coisa que ele não era. Teve vergonha. Teve medo. Teve medo da pessoa. Em vez de encarar a pessoa e resolver isso na relação com Deus, ele preferiu se apresentar diante de Deus fantasiado. E de que ele batizou a fantasia dele? Quando Deus falou assim, sai daí, Adão. O que aconteceu? Onde você foi parar? Qual era o nome da fantasia de Adão? Dá um nome de 4 letras. Medo. Deus tinha vestido ele com uma roupa de 4 letras. Amor. E ele tirou a roupa do amor para vestir de quê? De medo. Sabe por que a gente cada dia tem mais fantasias para se apresentar um para o outro? Porque a gente tem medo de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não dar certo, de não dar conta, de não ter o que precisa, nem alcançar o que quer. Vamos fantasiado para tudo quanto é lugar. Sendo que a gente podia ir só vestir de quê? De amor. E amor, sabe como é que a gente ia? Pelado. Sem medo das medidas. Sem medo das marcas. Sem medo das cicatrizes. Sem comparações. Coisa de criança. Sem ter que se fantasiar para ser aceito, para convencer. Sem ter que fazer um discurso para ser convincente. E aí Paulo está dizendo, nós somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas dos corações. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Eu queria simplesmente concluir esse testemunho dizendo o seguinte: nós somos cartas. E sabe o que quer dizer uma carta? Não quer dizer um discurso. Não fica falando na cabeça dos seus filhos, não. Se você não é uma carta. Não fique lhe ensinando eles a decorar a coisa, não. Se você não é uma carta. A carta tem alguns elementos essenciais. Tão essenciais quanto o conteúdo que ela carrega. O nosso problema, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã, pelas misericórdias de Jesus. O nosso problema hoje é que, por causa do problema, do medo, nós pegamos e colocamos uma roupa errada na carta. Aí a gente pegou o conteúdo da carta, vestiu de estudo bíblico, vestiu de pregação. É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo, só que está com roupa de estudo bíblico. Está com roupa de pregação. Está com roupa de teologia. Então nós estamos apologética. Então nós estamos entregando a mensagem correta com a roupa errada. E por que nós estamos vestindo a mensagem de Deus com a roupa errada? Porque temos medo. Medo do analfabeto não entender. Medo do herege não entender. Então tem que ir lá e bater com um pau na cabeça dele com a doutrina, para ver se racha o crânio dele. Tem que enquadrar ele, fazer ele ter medo do inferno. Você fica desse jeito, você vai para o capeta. E aí todo mundo abraça esse trem mal feito, mal cozido, come a comida com a embalagem e tudo, porque ama? Não, porque está com medo. Medo do erudito não aceitar, medo de ser recebida pelo capeta. Que isso? A comida certa na embalagem errada. Vou te explicar como é que é a mensagem de Deus. Uma carta.
Você pode fazer o que você quiser com o conteúdo dessa carta. Faz um estudo bíblico, escreve uma enciclopédia, desenvolve uma teoria, monta uma igreja. Pega esse conteúdo, monta uma igreja. Não está gostando? Monta a sua. Pega o conteúdo que Deus te deu, monta uma empresa em cima dela e ganha dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vendendo o conteúdo que Deus te deu. Pega todos os dons que Deus te deu, o seu talento, fica rico. Fica bonito. Fica inteligente, você pode usar porque você quiser. Mas eu vou te falar, o conteúdo que Deus deu era para ser uma carta. E uma carta só é uma carta se ela tiver alguns elementos essenciais, tanto quanto o conteúdo dela. Ela tem que ter destino, destinatário e remetente. Senão não é uma carta. Então, para ser uma carta, você tem que ter clareza do onde e o quem ela está sendo dirigida naquele onde. E quem está enviando por quem daquele onde. Se não for uma relação de identidade, é tudo menos uma carta. É um folheto de publicidade, é uma receita de bolo. Então, às vezes, você pegou o conteúdo para escrever uma receita. Essa receita pode ser chamada de estudo bíblico ou de doutrina teológica. Uma receita. Está errada? Está errado? Não tem jeito. Vai dar certo? Vai dar certo. A receita vai funcionar? Vai. Mas esse era o propósito. Deus falou assim, você é a melhor receita de bolo que eu podia ter feito. Quem descer essa receita tem garantido o bolo. Foi isso que ele falou? Não, ele chamou de quê? Carta. Então, para ser carta, não adianta você ter receita. Não adianta você ter o controle. Para ser carta, a primeira coisa que você tem que ter é um quem. E a sensibilidade de perceber onde ele está. Para que essa carta cumpra a distância entre um quem e outro quem, a partir de onde eles estão. Se isso não estiver no seu coração, você está perdendo seu tempo. Se você continua achando que o seu quê vai transformar os seus quens, você está perdendo seu tempo. Você vai dar para eles receita, você vai dar para eles doutrina, você vai dar para eles regra, e você nunca vai ser na vida deles o quê? Uma carta. Você quer ter sua família transformada? Você quer ter sua empresa transformada? Você quer cumprir o seu propósito? Você quer ver sua empresa glorificando a Deus? Você quer ver sua casa glorificando a Deus? Não interessa o que você vai fazer, não. Interessa. Interessa o que você vai fazer, não. Mas você quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Então, vou explicar. Você pegou um táxi. O que você é dentro desse táxi? Sabe o que você é dentro desse táxi? Uma carta. Glória a Deus. Então você fica prestando atenção naquilo quem ali. Glória a Deus, amado. Porque você é uma carta que chegou naquele onde. E aí, às vezes, é uma carta para ser lida em 5 minutos. Glória a Deus, irmão. Uma frase dessa carta pode salvar a vida daquela pessoa, porque pode reorientá-la no seu propósito. Eu vou te dar um testemunho. Nós chegamos para tomar um almoço lá na Torre de Brasília. Recomendo, se for Brasília, quer comer uma comida legal, ter uma visão de Brasília afetiva, ser tratado dos seus afetos em relação à nossa capital, vai comer no restaurante, fica lá no pé da Torre Central de Brasília. Muito bom. Aí chegamos lá. Turma lá, e a reunião era o quê? Nós estamos lá para ter um almoço, para ter outro olhar sobre a nossa capital e ter um olhar de afeição pela capital. Então, todo lugar que eu vou, onde eu vou, eu sou o quê? Uma carta. Eu tenho consciência do meu quem e fico identificando quem é o quem, para quem o quem chegou naquele onde. Glória a Deus, amado.
Então, eu sou um encontro, um remetente, um destinatário. Então, eu quero saber que a minha carta não chegou no endereço errado. Você acha que Deus está mandando carta para o endereço errado? Você acha? Você acha que Deus errou o endereço? Não. Então, antes de você chegar, você fica ali descobrindo quem? O destinatário. Aí descemos lá, um senhor de 62 anos, seu José, com a caixinha de isopor. 11h30 da manhã, seu José, 60 e poucos anos. Você via que o cara está na luta, uma caixinha de isopor pendurada. Falei, achei meu destinatário. Creio que eu sou uma carta para ele hoje. Encostei no seu José, falei, bom. O que o senhor está vendendo? Paçoca artesanal. Falei, posso ver? Pode. Falei, seu Zé, vou fazer umas perguntas. Quantas paçocas o senhor tem nessa caixa? Ele falou, umas 30 e poucas. Falei, o senhor está vendendo a quanto? Ele falou, 3 por 10. Falei, então, conta rápido. Falei, então o senhor tem uns R$120 aí na caixa? Ele falou, é. Falei, então é o seguinte, essa é sua meta para cumprir o seu dia e voltar para sua casa? Ele falou, é. Se eu vender essas 30 e poucas paçoca, porque esse aqui é o dinheiro que eu preciso hoje, a aposentadoria não completa, e esse aqui eu completo uma conta de luz, de energia, e é isso aí. Então, meta cumprida, 36 paçoca, o senhor encerrou. Então é o seguinte, queria te dar uma notícia. Deus ouviu suas orações. O senhor encerrou o seu dia. O senhor fecha aí, que se eu ficar com todas as paçocas, o senhor volta para casa para ficar com a sua família? Ele falou, claro. Eu falei, nós estamos combinados, podemos pegar na mão? Ele falou, com certeza. Chegou uma carta nele, para que ele, como carta, pudesse chegar no endereço dele, amém, mano? Aleluia. Fiz a conta. Aí, a hora que ele está separando lá, eu falei assim, eu queria fazer um negócio melhor que o senhor, porque já que nós fizemos esse negócio e deu certo, gostei de fazer negócio com o senhor, agora eu quero melhorar o negócio. Ele falou, o que é? Eu falei, é o seguinte, eu preciso só de 20 paçoca. Então eu queria fazer uma sociedade com o senhor. Business. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu quero investir 16 paçoca no dia de amanhã. Eu vou comprar as 36 hoje, fico com 20 e sou seu parceiro em 16 paçoca amanhã. Tá feito? Eu vou fechado. O senhor vai embora, você não vai ficar aí na tentação de ficar vendendo as 16 aqui hoje, não. Foi de jeito nenhum, estou indo me pegar meu telefone. Saímos. Nós fomos para o restaurante, ele foi pegar o telefone, ele pegou o telefone, veio correndo falar comigo. Voltou. Eu tinha falado meu nome para ele, ele falou assim, São Paulo, eu precisava te falar um negócio. Eu falei, o que foi? Ele falou o seguinte, não está fácil. E hoje, quando eu saí de casa, eu pedi para Deus para me ajudar a vender tudo. Quando eu cheguei aqui, estava muito ruim. Dia fraco. Mas aí eu fui para um canto e levantei a mão para o céu. E falei, Senhor, o Senhor é fiel. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar a vender tudo hoje. E fiquei. O que eu era, mano? Eu era dinheiro. Eu era só uma carta enviada do pai para o filho dele chamado José. Dinheiro não resolve isso. Ele não precisava de R$120. Se eu tivesse dado R$120 para ele, não tinha funcionado. Ele precisava abrir a mensagem, saber que ele estava recebendo o quê? Uma carta. Não adiantava eu pregar para ele.
Não adiantava eu levar ele para uma reunião para fazer um estudo bíblico. Não adiantava eu entregar para ele um folheto de propaganda, como se o meu pai precisasse de propaganda para ser reconhecido. Deus não está precisando de propaganda. O que Deus mais tem é propaganda. Canarim faz propaganda de Deus, pombinha faz propaganda de Deus, minhoca, tatu faz propaganda de Deus. Melhor do que nós. Então Deus não está precisando de quem faça propaganda dele. Deus está precisando de quem o represente na forma de uma carta escrita que chegou exatamente para o quem ele queria alcançar, no onde ele estava. Glória a Deus, amados. Olha para os seus filhos agora e saibam que eles são o quê? Destinatários. Lá no lugar deles, à espera de receber o quê, amados? Uma pregação, um dinheiro, uma matrícula, um recurso. Não. Sabe o que seus filhos estão esperando? Uma carta. Sabe o que a sua empresa está esperando? Uma carta. E é tão interessante isso que Paulo podia ter economizado em palavras. No entanto, ele termina as cartas dele citando nomes e nomes. Eu fico pensando, gente, onde Deus estava com a cabeça? Presta atenção, senão não estamos ficando doidos. Onde Deus estava com a cabeça de terminar a carta aos Colossenses assim? Aqui, Colossenses 4. A partir do verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é o irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Eu envio vocês principalmente com o propósito que saibam de tudo que se passa conosco, para que fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, meu amado irmão, que é um de vocês. Vão contar tudo que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los. Jesus, mas não é o Jesus Cristo, não, é o justo. Também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. E ele vai. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. E aí ele diz mais: digam a Arquipo, cujo cumpriu o ministério. A carta que vocês leram aí, manda para Laodiceia, para eles lerem também. Pega a carta de Laodiceia e leiam vocês também. Seja honesta, mano. Deus está gastando tinta e papel para escrever a Bíblia com a lista de nomes que nem meu parente é. Onde Deus estava com a cabeça, mano? Faz um estudo bíblico em cima dessa relação de nomes e vê se isso vai fazer sentido. E esses homens aqui eram pré-milenistas, amilenistas ou pós-milenistas? Eles eram arminianos ou calvinistas? Esses homens aqui, vê escrito que eles frequentavam a igreja presbiteriana, batista, pentecostal, do avivamento, do Jesus voltará e comigo ninguém pode. Qual igreja que esses caras frequentavam? Não, o que eles eram? Família recebendo o quê? Cartas. Dá pouco. Aí você choca. 2 Timóteo, já estamos terminando, capítulo 4, verso 13. Essa é de arrebentar. Isso aqui dá para fazer doutrina. Vamos escrever um livro só sobre essa frase. Aqui, ó. Escuta essa, Mônica. Diz assim, ó. Olha que profundidade teológica. Você nunca viu uma palavra de revelação, de avivamento igual você vai receber agora. Está preparado? O povo gosta de mensagem boa, tem que falar o nome do livro, o capítulo e o versículo. No hebraico, no grego.
Está escrito assim, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traz a minha capa que eu esqueci na casa do Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Traz minha botina que eu esqueci lá na casa do Benedito. É disso que o evangelho tem que ser feito, porque senão não representa nada mais. É só mais uma ideia, só mais uma doutrina. Traz minha camisa, fica com o boné que eu esqueci aí. Isso é Bíblia. Isso vai salvar as pessoas da sua ignorância. É disso que o evangelho é feito. Estou chegando. Faz aquela broa. Estou chegando, estou levando a sua pamonha. Recebi uma foto da Lídia. Tudo tem na oração, tudo tem que ter reza, mano. Sem reza não tem jeito não, mas toda reza que você faz em favor das pessoas, Deus responde. Estou embarcando a Lana para Floripa e a Lana não dava sossego, mas eu não quero ir sem as pamonhas da Lídia. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos mais cedo para o aeroporto, você tem que estar no aeroporto 8h30, porque seu voo é às 10h30. Eu te largo lá, a gente garante o seu embarque e eu vou sair rezando em volta desse aeroporto para achar uma pamonharia aberta. Você vai levar as pamonhas. E levou. 9h da manhã, estava fechando as pamonhas. Na loja em frente, a caixinha esperando lá para ser embalada, lacrou, pamonha chegou lá. Só da moda, que é as que a Lídia gosta e os meninos dela. Você está entendendo, irmãos? A carta chegou. A carta chegou. Chegou para o Pedro, chegou para a Valentina, chegou para a Lídia. Aí ela manda uma foto para a família. Um prato só com farelo e um garfo. Gente, a pressa foi tanta que não deu tempo de fotografar a pamonha, mas estou mandando o prato para dizer que a carta chegou. Para de encher a cabeça das pessoas com ideia e comece a ser na vida delas a carta. A carta. Sossega não, mas nós estávamos no encontro lá em Brasília. Eu vou esticar um pouquinho aqui, depois os outros chegarem, vai montuando aí. A gente estava lá em Brasília, reunidos os irmãos. Pensam as mulheres de fé, as mulheres que mandaram os irmãos lá para Brasília pro dia dos namorados. Nós estávamos lá em 15. E as mulheres tudo investiram nos homens lá, dia dos namorados, eles estavam lá tudo bonitinho, conversando. O único que recebeu presente, o único que chegou um presente lá, porque ela é mesmo, ela é encarnada, ela vira, olha, quando meu pai faleceu, chegou flor lá em casa, chegou flor lá na casa da Didinha e da Bebel. Eu tenho que honrar a vida dessa menina, a Débora, esposa do Marcos Almeida. Ela é encarnada em cuidar da família. Aí estamos lá, chega um presente pro Marco. O que é o presente que ela mandou? Chá. Pensa. Ele tomar na noite de namorar, quentinho. Ela viu a cena. Mas não é aquele chá de sachêzinho, não. É aquele chá bacana, que tem que fazer com efusão. Bagunçado, não. Aí o Marcos virou para mim e falou assim, você tem daquelas chaleirinhas que tem um trenzinho dentro, que põe um chá e... Legal. Eu falei, rapaz, eu tenho quase certeza que tem aqui. Eu rodei, mas eu lembrei que eu estava lembrando da chaleira certa, mas no armário errado, entendeu? Aí eu falei, bicho, rodou. Mas não conformei. Eu falei, gente, temos que honrar a Débora. Aí o Marco ia ficar sozinho na casa mais uma noite.
6h30 da manhã, eu empenhado para ser amém, falei, não conforme, a carta da Débora tem que chegar. Ela mandou a carta dela. Aí, vou lá onde a gente compra pão, porque eu lembrava que lá tem uns trens, assim, sabe esse supermercado que tem de tudo? Lá tem um setor que é só uns trenzinhos bacanas, arrumado lá, umas coisas de cozinha. Falei, Deus é pai, vou achar a chaleira. Rodei pra cá, pra lá, a chaleirinha. Lá, do jeitinho que ela falou. Trenzinho de aço inox dentro, chaleira de cristal, biquinho. Pensa um trem arrumado. Aí, só que tinha duas... Presta atenção, irmãos. Tinha duas opções. Uma toda de coraçãozinho azul e rosa, e outra só de abelhinha, umas abelhinhas voando e uns favinhos de mel. Fiquei olhando aqui e falei assim, pronto. Ela mandou Dia dos Namorados, Deus. O senhor já respondeu, facilita terminar a carta aqui. Aí eu fiquei naquela, leva de coraçãozinho, porque é Dia dos Namorados, ou leva de abelhinha? Falei, já sei. Vou levar de abelhinha. Por quê? Porque todos os nossos netos que foram nascendo, a gente identificou um bichinho para identificar o neto. E o bichinho da Catarina era exatamente a abelha. A gente fez o desenho da Catarina como abelha, como aquela que vai para tudo quanto é lugar, leva o pólen e tal. Falei, já vai ser a abelhinha, porque contempla a Débora no presente para o Marco e faz um valor agregado. Quem enfia a Catarina, porque ela ama de paixão a Lidinha, vai tudo no pacote. Deus é pai. Beleza. Chegamos lá, entreguei a chaleira pro menino, o menino tomou o chá, foi benção demais. Quando chega lá, levou a chaleira para casa, para tomar chá com a Débora. Dia seguinte, a Débora manda uma mensagem, falando da honra de Deus em cumprir o propósito do coração dela para a carta chegar completa. Ela falou, mas mais do que isso, Paulo Júnior, você sabe o que o nome Débora quer dizer, Paulo Júnior? Eu falei, não. Ela falou assim, abelha. Olha, menino. Ó, amado, vou falar uma coisa para você. Deus, quando manda uma carta para os seus filhos, até desenho ele faz. Sabe aquelas cartas com coraçãozinho? Sabe por que nós fomos perdendo isso? Porque a gente transformou isso em estudo bíblico, em pregação, em doutrina. Não, amado, é carta. E ele, como pai, faz desenho, põe flor dentro, põe ramo de capim. Glória a Deus. Põe envelope de chá, põe pamonha. Deus vai enfiando tudo que ele sabe que os seus filhos amam, só para eles terem certeza que eles não receberam uma propaganda, eles não receberam um estudo bíblico, eles não receberam uma receita de como fazer, eles receberam o quê? Uma carta viva, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo teu amor, tua fidelidade em continuar enviando cartas. E nós somos isso, as cartas escritas pelo Senhor uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.